Fala pessoal, beleza? Bom, estamos de volta aqui com a aula 10, falando sobre Forms Authentication. Bom, não deu para me gravar antes, tive alguns contratempos e não deu para gravar. Então, estamos voltando aqui agora com a aula 10, falando sobre Forms Authentication. Bom, o que é Forms Authentication? O Forms Authentication é uma das várias formas que existe de fazer autenticação no ASP.NET, tanto no MVC como no ASP.NET normal. É uma forma simples, fácil de usar, fácil de entender, e vamos ver como ela funciona agora. Primeiramente, vamos abrir o Visual Studio. Vou fechar tudo aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que configurar para o Forms Authentication funcionar. Vamos abrir o nosso web config. Dentro de web config tem a tag system.web. Então a gente vai colocar aqui qual a forma de autenticação que a gente vai usar. Então, isso aqui é Authentication Mode Forms. Vamos fechar aqui. Dentro disso, a gente vai colocar outra tag chamada Forms. E a gente vai estar passando aqui qual a URL da página de login. É account/login. A gente não tem ela ainda, a gente vai criar daqui a pouco. Vamos criar também um timeout de 30 minutos para essa sessão de usuário. Se alguém quiser mais, é só colocar um tempo maior aqui. Mas quando der 30 minutos, o Form Authentication automaticamente tira a sessão do ar, fazendo o usuário perder a sessão e não conseguir acessar mais nada. Bom, depois disso, a gente tem o Global ASAX. É onde passa por todo o processo de autenticação, requisição, tudo fica aqui. Então temos três métodos aqui. Um é a autenticação por requisição, o outro é a verificação da autenticidade do usuário que está passando, e outra autenticação por post. Vamos ver cada um aqui. Primeira coisa para saber do Forms Authentication. Quando a gente loga, ele cria um ticket. Esse ticket tem o nome, o usuário, informações básicas do usuário, e nele tem a regra ou a permissão, perfil que o nosso usuário está acessando. Então, se ele for um administrador, ele vai poder ver tudo de administrador. Se ele for usuário, só o que o usuário pode ver. Aluno, só o que o aluno pode ver. Isso é criado no ticket. Então, a primeira coisa que a gente vê é se o request, a requisição está autenticada. Bateu no login, fez o login, fitou o login, criou o ticket, ele está autenticado. Então, ele vem aqui e cria e faz o get do cookie que foi criado no login. A gente vai criar ele daqui a pouco. Então, ele pega o cookie, o Forms Authentication.forms cookie name, é o nome do cookie que o Forms Authentication atribui para ele. Sempre vai ser esse aqui. A gente vai ver se o cookie for nulo ou o value dele for vazio, é porque não tem nada. Então, não tem permissão para nada, retorna vazio, não faz mais nada. Se não, ele vai criar um ticket, que é o ticket do usuário, que vai ser criado no login, e vai pegar o value dele. O value do cookie é onde contém o ticket. E esse ticket ele é criptografado na hora da criação dele, para não correr risco de o usuário poder estar vendo o cookie, porque cookie é aberto para o usuário, ele pode ir lá e estar editando. Então é criptografado isso. E aqui no Global ASAX a gente faz a decriptação desse cookie, do valor do value do cookie, é onde tem o ticket. Pegando o ticket, a gente tem um user date.
esse user_date é todas as permissões que o usuário pode ter. Então eu posso criar um ticket no login com 3 permissões. Ou posso ser um user master, um usuário simples e qualquer outra coisa. Eu posso estar separando isso por ponto e vírgula na hora de criar o ticket. Feito isso, eu vou criar o meu context.user. Ele tem essa classe genérica aqui, que é onde eu tenho a identidade do usuário e quais as permissões que ele vai poder estar acessando. Então ele cria aqui passando a identidade e quais as permissões. Bom, essa é a função da autenticação por requisição. As outras são semelhantes. Aqui ele verifica se o Forms Authentication suporta cookie. Se suportar, ele vai fazer a mesma coisa. Vai verificar se o cookie está diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, ele vai pegar o ticket, vai decriptar o value do ticket, do cookie, onde tem o ticket. Vai pegar quais as permissões ele tem. Vai criar o context.user, que é generic user. Só que aqui ele faz uma coisa diferente. Ele cria esse e.user. Esse e.user é daqui, ó, do Forms Authentication Event Args. Eu tenho que criar um usuário para esse cara aqui. E o que ele pede? Ele pede um genérico principal também. Então eu vou criar uma identidade para ele. Que seria, vamos simplificar isso aqui. Precisa disso tudo. Vou criar o generic identity, onde eu vou estar passando o nome do meu ticket e qual a forma, o tipo que é. Eu estou usando Forms Authentication, então é Forms. E as minhas roles, eu posso estar usando dessa forma aqui. Ou assim, tanto faz. Bom, logo, isso é a função que você pode estar vendo aqui. Essa é a função do onAuthenticated. O outro, mesma coisa, porém vai mudar o meu context, onde eu vou estar criando o usuário no meu context. Ó, vou estar verificando se suporta cookie, vou verificar se o cookie existe. Se existir, ele vai decriptar o value, vai pegar as regras, criar o context.user e agora aqui ele vai criar no HTTP context a requisição corrente que a gente está usando e vai fazer a mesma coisa, vai setar um usuário para ele. Generic identity, onde eu estou passando o nome do meu ticket, o tipo que é e quais as regras que eu tenho. Bom, esses são os três métodos necessários para funcionar o Forms Authentication. Bom, depois disso temos que criar a nossa view e a nossa controller account tem que ter dois métodos, um método de login e outro método de post do login. Então vamos criar aqui um método igual a esse, onde eu vou estar criando o meu login. Agora aqui eu não tenho essa view login, então vamos criá-la. Bom, outra coisa que não tem, a gente precisa de criar uma model de login. Que seria, a gente tem essa usuário model, só que essa usuário model tem muitos campos desnecessários aqui. A gente poderia estar usando ela, mas por ficar mais limpo o código, a gente usa uma só para login. Login view model. O que
eu vou ter nessa login view model? Eu vou ter uma string onde eu vou estar passando o login, o usuário, e na outra vou estar passando a senha. Vamos colocar aqui que esse campo é obrigatório e tem o nome de usuário. E esse outro aqui, campo obrigatório também, com o nome de senha. Bom, feito isso, a gente já pode usar no nosso modelo, quer dizer, na nossa view. Vamos abrir a view de login. Vamos setar aqui que a gente está usando um model que faz referência para login view model. Toda vez que aparece isso aqui, a gente aperta Ctrl ponto, ele já identifica qual a URL qual o namespace da minha classe que eu estou usando e já seta aqui pra gente. Bom, então depois de ter criado qual model eu vou usar, eu vou criar o meu using HTML begin form, onde eu vou estar passando qual a action que eu estou usando, no caso a action login, qual controller, a controller account, que tipo de ação eu vou usar. Eu vou usar um post e eu vou dar um nome para esse formulário com ID form login. Então está criado o nosso formulário de login aqui. Claro que agora a gente tem que passar e montar a tela. Vamos pegar por padrão o nosso tela de usuário, onde a gente criou esses campos. Vamos pegar esse miolo aqui, que é o que a gente precisa. Bom, primeira coisa, vamos criar uma div class row, onde eu vou estar passando um título. Vamos colocar um spam aqui. Um spam com formulário de login. Então esse é a primeira linha que temos no nosso formulário. Vamos criar uma outra. Agora que sim, vai ter aquele campo que a gente tinha copiado. Só que não é esse nome, é esse usuário. Bom, então temos na nossa segunda linha o nosso campo usuário. Vamos copiar aqui, colar. Vamos criar outra linha onde vai estar a senha. Esse max length aqui a gente pode deixar 20. E aqui a gente põe 20 também. A gente tem senha gigante. Bom, a gente já pode conseguir ver a nossa view, porque a gente já tem aqui, ó. Bom, o que acontece aqui agora? A gente já criou o Forms Authentication, já criamos as verificações que ele faz a cada post. Para ele não deixar o usuário acessar diretamente a página, a home, o que a gente faz? Vamos dar um pause aqui. Na controller que a gente quer que o usuário não tenha acesso como anônimo, a gente vai vir aqui, vai colocar Authentication. Authentication. Authorize. Compreende qual regra que o meu usuário pode ver essa tela aqui. Vamos criar que ele pode, se ele tiver o perfil curso, ele pode acessar aqui. Se não, ele vai ser redirecionado para a tela de login para fazer um login que tenha o perfil curso. Bom, vamos ver agora.
Bom, então ó, ele tinha batido na nossa home porque a nossa configuração da rota por default é a home. E como a home não deixa usuários anônimos acessarem agora, ele redirecionou para a tela de login de acordo com o que a gente colocou na webconfig. Se tivesse uma outra controller com uma outra action que faria o login, a gente colocaria aqui. Então, vamos lá, ó, vamos dar um ajuste aqui na tela. Login. Vamos dar um style, merging, top. Vou colocar em 20 pixels só para descer o título lá. Beleza, temos aqui o nosso formulário. O que está faltando aqui agora? Um botão para a gente fazer o submit do nosso formulário. Vamos criar uma nova, linha, onde vamos colocar um input do tipo submit. Ele já entende que ele vai fazer um post para esse formulário, então o meu input tem que estar dentro do meu begin form. Se ele estiver fora, ele não funciona. Uma class aqui, btn, ele vai ser um botão. Vou colocar o botão danger para ele, um botãozinho vermelho. E o value é o título, o que vai aparecer escrito lá, vai ser o lugar. Vamos ver. Bom, tá aqui. Não vai acontecer nada porque eu não tenho minha action de post para esse login. Vamos criá-la agora. Vem aqui, vai ser com o mesmo nome. Só que aqui a gente tem que colocar que ela é um post. HTTP post. Primeira coisa, a gente vai estar fazendo aqui, ó, login view model. Vamos estar passando o model, que é a model que a gente está usando aqui. Lembra que ele colocou aqui em cima? Bom, primeira coisa, verificar se o meu view model state is valid. Se for válido, opa, faz o que tem que fazer. Se não, ele retorna para view com o meu model. Isso aqui faz a validação do meu model. Então, no meu model, eu tenho que o campo usuário e o campo senha são obrigatórios. Se não tiver marcado, ele retorna a mensagem de campo obrigatório. Bom, outra coisa aqui agora. A gente está usando injeção de dependência. Creio que vocês não vão ter aí. Vamos criar aqui então. Read only. app service usuário. A gente vai estar usando o service usuário agora para fazer o login. Então, o usuário. Vamos criar o construtor da nossa controller. Aqui dentro, vamos fazer esse usuário receber ele. Outra coisa que não deve estar aí, vai estar controller. A gente está usando basic controller, que é para a gente estar usando as mensagens de alerta que a gente tinha criado anteriormente. Essas aqui. Bom, criado o nossa injeção de dependência aqui, a gente pode estar usando aqui agora. Então vamos lá. Então var usuário recebe underline usuário ponto login usuário. Isso a gente já tinha criado anteriormente. Vamos lá, a gente vai estar passando model ponto senha e model ponto usuário. Primeira coisa que a gente tem que verificar aqui, se o usuário for igual a nulo, o que vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem warning falando que
login e ou senha inválidos. E retorna pra gente a view com o model. Uma coisa que a gente estava esquecendo. No login eu tenho dois campos. Um campo texto, usuário, e o outro campo de senha. Eu posso colocar aqui, ó, do tipo password for. Que aí vai ficar aquelas bolinhas, não vai ficar o texto escrito lá. Bom, outra coisa, se ele não for nulo, ele vem pro else. Tá. O que a gente tem no nosso usuário lá? Vamos ver, ó. Repositório usuário. Eu tenho se ele é ativo. Vamos criar aqui, ó. Já tem S permissões. Vamos criar S permissões, que é onde a gente vai estar armazenando qual permissão que esse usuário tem. Então, ó, eu tenho que fazer a verificação se ele está ativo. E vamos atribuir uma permissão aqui de curso. Então, próxima verificação é se o meu usuário.f ativo, se ele não for ativo, ele vai retornar mensagem com a minha view, falar que este usuário está bloqueado. Retorna a view com os dados que ele tinha passado. Se não, aqui que acontece a mágica agora do Forms Authentication. Tá. Vamos criar aqui agora aqui que a gente vai criar o ticket que a gente tinha comentado anteriormente aqui no Global Ajax. Lembra? Eu tenho um cookie e dentro desse cookie eu tenho um ticket. Então é aqui que a gente cria esse ticket com os dados do usuário. Save new forms authentication ticket. Ele vai estar criando um ticket aqui. Então, vamos lá. Ele pede, a gente passa uma versão para ele. Logo em seguida, eu tenho que passar o nome do usuário. O nome do usuário já está aqui, ó, no meu usuário.nome. Próximo item é quando esse ticket foi criado, para a gente estar podendo fazer a data de expiração dele. Então, o próximo é data de expiração. Como a gente tinha criado lá no webconfig 30 minutos, a gente vai adicionar 30 minutos aqui no horário atual, que é o horário que ele fez o login. O próximo é se ele persiste. Vamos colocar não. Aqui que vem a mágica do negócio. A gente vai passar aqui quais as regras que ele tem. Então, permissões. E o nome que ele vai estar armazenando o cookie. Forms Authentication .forms cookie path. Pronto. Está criado o nosso objeto ticket. Ainda não está pronto. Temos agora que criar o cookie que vai armazenar esse ticket. Mas antes disso, a gente tem que criar. Lembra que todo ticket ele é criptografado? Então a gente tem que criar uma criptografia para ele. Então, forms authentication.crypt. Encrypt. Né? Então a gente usou o decrypt, aqui a gente está usando o encrypt.
ticket. Bom, feito a criptografia do ticket, a gente vai estar criando um cookie agora. Recebe new http cookie. Ele pede um nome. O nome é aquele forms authentication.cookname. E o value dele, o value é o nosso ticket encriptografado. Authcrypt. Criado o cookie, a gente tem que estar jogando ele no nosso contexto de acesso que a gente está fazendo na web. Então, http context.response.cookie.add o meu cookie que eu criei. Pronto. Isso é os itens necessários para a gente estar fazendo a autenticação do usuário. Feito isso, ele dá um return, redirect to action, index.home. Então, se o usuário for autêntico, ele vai redirecionar para minha index home. Como na minha index home ele precisa de ter a regra curso, a gente colocou curso lá no repositório. Então, curso. Vamos colocar na nossa usuário que ele precisa de ter o authorize rows de usuário cadastro. Então, para ele acessar qualquer coisa do usuário, ele pede que o usuário tenha rows usuário cadastro. No caso, esse usuário nosso não tem. Como a gente não está fazendo um acesso a banco ainda, a gente pode fazer uma verificação na mão aqui. Vou verificar se minha senha usuário coincide com o que eu tenho aqui. Bom, se minha senha for igual a 123321 e o usuário é Augusto, ele retorna o meu usuário. Se não, ele retorna nulo. Ele retornando nulo, cai naquela questão que o usuário e a senha inválidos. E ali dentro eu tenho o meu usuário ativo ou não. Vamos salvar aqui. Bom, então agora a gente já pode fazer o teste onde vai estar acontecendo o Forms Authentication. Vamos colocar um breakpoint aqui. Vamos lá. Vamos colocar L Augusto 12323 alguma coisa. Não é minha senha. Então, ó. Vamos lá. Senha 123 blá blá blá, e vai dar que não existe. Retorna nulo. Ele retornando nulo, ele cai nessa questão aqui, ó. Usuário ou senha inválidos. Certo? Por isso eu coloquei o model. Se eu não tivesse colocado o model aqui dentro, ele voltaria vazio. Aí o usuário ia ter que digitar de novo o usuário dele. Então vou colocar a senha certa agora. Ele vai entrar lá, vai fazer. Bom, trouxe um usuário. Outra verificação. O usuário é ativo? É ativo. Então, vem pra cá. Com o meu nome, com a data atual, 10:43. Quantos minutos eu adicionei. E as permissões que eu tenho. Eu tenho curso.
Vou adicionar, vou criptografar esse ticket, vou adicionar no cookie e vou adicionar no contexto. E vou redirecionar para index. Agora, se na minha home eu não tiver esse curso, ele não acessa. Bom, acessou. Opa. Por que é isso? Ah, tá. É que aqui, ó, a gente não criou a nossa partial. Lembra dela? Essa aqui, ó. Por isso que ele disparou na index, porque na index tinha chamada disso. Enquanto ele não fizer a chamada, ele armazena na variável de sessão. E enquanto não for usada, ele fica lá. Aí a primeira vez que chamar, dispara e acontece a mensagem. E como a gente não tinha ela aqui, não chamou. Aí beleza. Então acessamos aqui. O que era o outro teste que a gente tem que fazer? No nosso usuário controller, eu tenho a roles usuário cadastro. Bom, eu não tenho isso no meu ticket. Então a hora que eu vier aqui em usuário, é para dar erro. Erro não, ele vai redirecionar para minha login. Certo? Porque eu não tenho aquela permissão. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Na hora de fazer a consulta do usuário, no repositório, eu vou separar ponto e vírgula, usuário cadastro. Agora ele pode acessar as duas partes, tanto a index como a usuário. Vamos criar esse método aqui de logoff no nosso account controller. Então eu tenho um método aqui de logoff, onde eu vou estar dando um sign out no Forms Authentication, limpando a sessão e dando um abandono e redirecionando. Não vou redirecionar para home, mas sim para login account, que é a minha view, minha action de login. Vamos testar agora. Bom, como ele já está, ele não deixa. Ele já tinha feito aquele ticket, então ele está em cookie. Vamos logar de novo. E agora ele vai estar adicionando os dois itens no meu ticket. Então, ó, permissões, curso e usuário cadastro. Então agora eu tenho as duas. Então eu posso estar acessando tanto a minha home quanto o meu usuário. Certo? E vamos dar um logoff. Opa, como que tá lá mesmo? Eita. Não foi. Vou fazer o seguinte, então. Vou abrir um projeto aqui.
Aqui eu tenho o meu logoff. Está colocando na index. Index. Isso aqui. Eu tenho logout form. Vamos ver se daquele jeito ele funciona. Não tá funcionando. Por quê? Aqui, ó. Tem que criar um formuláriozinho aqui para ele. Seguinte, é que aqui eu preciso de estar num begin form, por isso que não vai funcionar. Então, ó, eu vou passar o begin form da mesma forma que eu usei no login. Qual o action que eu estou usando, qual o controller e o tipo de método. Aí aqui eu estou criando uma lista onde eu vou ter o meu logoff, onde eu vou estar fazendo o submit deste formulário aqui. Vamos ver. Certo. Espere alguns. 1, 2, 3, 4, 2, 1. O certo desse logoff ficar é aqui em cima, junto com o menu. Então vamos pegar na index, vamos cortar isso aqui, vamos abrir a nossa layout aqui. Como eu já estou dentro de um UL, é só criar um LI. Bom, eu acho que não vai deixar criar um formulário aqui. Opa, peraí. Deixa assim. É só fazer o seguinte. Isso vai ficar aqui. Então, temos o nosso formulário de logoff aqui. Então, ó, logoff, deslogou. Outra coisa que a gente pode fazer, vocês viram que apareceu esse menu aqui em cima. Quando um usuário está logando, ele não pode mostrar isso aqui. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui na home e faz o seguinte. Coloca um if request.isAuthentication. Se ele tiver autenticado, ele mostra. Se não, não vai mostrar nada. Só isso. Ele já restringe o nosso menu. Opa! Eu já estava usando um arroba dentro de um arroba. Então, ó, não tenho mais. Se eu logar,
Tenho eles aqui. Usuário, logo. Certo, pessoal? Então, o que eu tenho para passar sobre Forms Authentication é isso.